Olá pessoal, tudo bem? A partir dessa videoaula nós vamos falar sobre um novo tema nas nossas aulas. A partir de agora a gente vai falar sobre a formação e diversidade cultural do povo brasileiro. Vamos tratar do tema população, que é um dos temas mais recorrentes no Enem, né, nas provas de conhecimentos gerais na área de geografia. A gente inicia essa videoaula com uma problematização, né, com perguntas que vão nos inquietar sobre esse tema. Uma delas é: qual é a origem, ou quais as origens da população brasileira? De onde vem a população que forma hoje o Brasil? Segundo alguns especialistas, o brasileiro não tem uma cara definida, uma cor, né? Somos um país de mestiços, né? De pessoas que são oriundas de uma mistura de diferentes raças. Aqui nós temos o negro, o branco, o índio, o pardo, né? Então existe uma variedade muito grande de raças, né, e de autodeclaração de cores no país. Então, a gente tem como uma das nossas marcas, uma diversidade cultural, né, e que vai se refletir nas diferentes matrizes que formam a população brasileira, tá? O que existia antes da população brasileira ser constituída enquanto nação, né? O conceito de nação está atribuído, vinculado a um conjunto de pessoas, a uma população que tem o mesmo gosto cultural, fala a mesma língua, tem um traço de identidade semelhante. Então, quem existia anteriormente? A formação do povo brasileiro. Tá? Aí nós vamos discutir, dentro desse contexto, a existência de tribos indígenas, por exemplo. Vamos discutir a vinda de africanos para o Brasil, bem como de imigrantes europeus, para compreender, né, todo esse contexto em que se formou a nossa população. Antes dessa formação da nação brasileira em si, a partir das diferentes linhagens de matrizes que formam o nosso povo, a gente tinha aí as comunidades indígenas, que são extremamente tradicionais, que ocupavam nossos territórios há milhares de anos. Tá? Pesquisas em São Raimundo Nonato, por exemplo, mostram que no Piauí nós temos a presença, né, do homem americano há mais de 50 mil anos. Então, essa presença é comprovada através de restos de fogueiras, né, já denotam que o território americano foi ocupado há muito tempo por essas tribos indígenas e elas guardam a nossa essência em termos de identidade cultural. Se a gente for falar do legado dos indígenas, nós vamos citar aqui vários exemplos, por exemplo, a herança na culinária, a herança nos hábitos, como o hábito de dormir de rede, é uma herança indígena, o hábito de tomar banho, por exemplo, né? E várias das palavras que nós utilizamos, já que boa parte delas nós herdamos do tupi guarani, que foi uma língua que era falada entre os indígenas e que a língua portuguesa incorporou, né, várias expressões e palavras dessa língua. Que heranças e tradições as diferentes matrizes deixaram para a nossa população? É outra questão que nós vamos ver a partir desse capítulo, né? Qual foi a herança dos negros, né? Na música, nas artes, né? Na culinária, no modo de vestir, a herança deixada pelos indígenas, pelos imigrantes que vieram de outros países. Então, o Brasil, a população brasileira é fruto dessa mistura de diferentes matrizes que vai originar, né, a nossa ideia de identidade e de nação, né? Que é um conjunto de pessoas que têm o mesmo traço cultural, tem uma identidade já formada. A gente vai iniciar falando sobre a matriz indígena, né? A matriz indígena é uma das mais importantes na formação do povo brasileiro, porque ela é a matriz originária. Foi a partir dos indígenas que nós tivemos a formação dos primeiros núcleos de povoamento, né, aqui no Brasil, juntamente com a vinda do europeu. Então, estima-se que nós tínhamos no país, antes da chegada dos europeus, cerca de 1 a 6 milhões de habitantes, de comunidades indígenas tradicionais, né, que viviam em grupos, né, formando núcleos de povoamento, e esses indígenas constituíram ali a base da formação da população brasileira. Se nós formos falar do legado dos indígenas, a gente vai
passar boa parte da manhã falando sobre a influência deles no hábito alimentar, na nossa forma, nos nossos costumes, né, como o hábito de banhar, né, na fala, na incorporação de algumas palavras. Aqui mesmo no Piauí nós temos várias palavras que têm uma origem indígena. Piripiri, Piracuruca, Parnaíba. A palavra Piauí vem de peixe piau e foi um nome indígena, dado por indígenas por conta da grande presença de piaus em nossos rios, tá? Então, é um legado muito interessante, importante, e a partir da presença dos indígenas, a gente tem aí um nascedouro da formação do povo brasileiro, tá? A partir de 1500 ocorreu o processo que a gente chama de genocídio. O genocídio é uma prática de eliminação do gentio, porque a ideia dos europeus era dominar todo o território, e os indígenas estavam presentes de forma numerosa no litoral e em partes do interior. Então, eles foram sendo paulatinamente empurrados para o interior do país, a partir desse processo de eliminação, exterminação do gentio. Tá? Essa exterminação ela ocorria a partir de doenças, introdução de doenças em comunidades indígenas. Os indígenas, como eles vivem mais isolados, qualquer doença nova, ela ataca, né, completamente o sistema imune da comunidade, provocando a morte de vários indígenas ao mesmo tempo. A gente viu agora na Covid-19 que os indígenas eram um grupo prioritário. Por quê? Porque a Covid era uma doença nova, é uma doença nova, e ao ser inserida nas tribos indígenas, ela pode provocar uma mortandade de forma elevada, porque o sistema imunológico deles não está acostumado com doenças que ocorrem predominantemente em populações já acostumadas, né, já inseridas em um meio em que circulam doenças semelhantes, tá? Então, a introdução dessas doenças ataca diretamente o sistema imune dessas comunidades, provocando-se uma verdadeira dizimação. Isso aconteceu muito no passado, quando os europeus chegavam com doenças novas, né, trazidas do velho mundo, ao serem inseridas nas comunidades. Como nós não tínhamos também o sistema de tratamento médico à época, não tinha essa assistência, muitas comunidades indígenas foram sendo eliminadas, né, a partir da introdução dessas doenças, provocando a mortandade de grande parte das pessoas que habitavam essas tribos, sobretudo as isoladas. Nós temos também guerras entre tribos inimigas, né? Era muito mais fácil Portugal, os colonizadores dominarem se eles colocassem as tribos para guerrear entre si. Então, isso ia eliminando paulatinamente a presença do gentio, dessas pessoas. Aí adotaram também, houve uma política chamada de etnocídio, né? O etnocídio foi estimulado pelo colonizador, à medida em que ele passa a inserir uma religião que é diferente dos indígenas. O cristianismo, o catolicismo trabalhou muito com essa ideia de catequizar o indígena, catequizar o gentio. Nessa catequização ocorre um processo de quebra da identidade. Então, ele acaba incorporando hábitos que não são seus, né? Além da catequização, teve a questão da língua. A língua portuguesa foi sendo inserida no meio dessas comunidades, fazendo com que elas perdessem, né, a identidade de sua fala original. Tá? Então, o etnocídio é um processo de morte cultural das comunidades indígenas, que também é um processo que compõe um processo de desfragmentação da sua organização social. Tá? Atualmente, estima-se que nós temos cerca de 1 milhão de indígenas, então de 6 milhões nós passamos aí para menos de 1 milhão de indígenas, e eles estão distribuídos em 69 nações indígenas. Então, é um número considerável, significativo de nações indígenas. Aí o termo nação está ligado aqui a uma população, a um grupo que tem características culturais semelhantes, como uma língua, né, como costumes que são partilhados por todos. Então, é uma grande variedade de nações indígenas que nós temos no nosso território, embora esses indígenas sejam cada vez menos numerosos. Tá? Atualmente, essa demarcação de terras, com a Constituição de 88, nós tivemos aí o estabelecimento de terras já para aquelas comunidades que habitavam aquela região há muito tempo, sendo consideradas terras indígenas, e agora está havendo uma rediscussão da demarcação das terras indígenas, tá?
a partir do que a gente chama de marco temporal. Então, num primeiro momento, a Constituinte de 88, ela reconhece o direito de existência, né, e da posse da terra dessas comunidades indígenas, porque elas são comunidades distintas, né, da comunidade branca, elas têm toda uma cultura diferenciada e precisam de proteção. A Carta Magna garante isso. Atualmente, essas comunidades indígenas estão sendo cada vez mais ameaçadas, porque está em discussão no Supremo Tribunal Federal o chamado marco temporal, que reconheceria a existência dessas terras somente até a promulgação da Constituinte de 1988. Né? No período posterior a 88, essas comunidades ficariam aí desassistidas. Os indígenas não concordam com o marco temporal, que reconhece as tribos indígenas somente a partir até 1988, com a delimitação desse direito na Constituinte, entendem que, né, até os dias atuais, esse direito ele permanece de demarcação dessas terras indígenas, né, como forma de afirmação da cultura, da resistência, da identidade dessa população. E a gente lembra que esse grupo é extremamente importante, ele é vulnerável, que ele vive numa relação de perfeita sintonia com a natureza. E os indígenas também são considerados salvadores dos recursos naturais, porque onde eles estão, eles protegem a natureza, protegem a questão dos rios, né, evitam uma degradação muito mais avançada, principalmente em regiões estratégicas, como regiões da Amazônia e também do Cerrado, que são dois biomas, né, onde nascem boa parte dos rios brasileiros, e eles são estratégicos para o nosso desenvolvimento e para a existência, para a manutenção da existência da nossa fauna e flora, que é extremamente rica. Além da matriz indígena, nós temos também a matriz africana, né? A matriz africana, ela foi constituída pela vinda dos negros ao Brasil, né? A gente lembra que os negros foram trazidos para o nosso país de forma forçada, né? Eles vieram a partir de 1532 até 1850, quando houve a proibição do tráfico negreiro. Então, eles muitas vezes não eram escravizados na África. Quando eles chegavam ao Brasil, eles passavam a ser escravos aqui e foram submetidos a torturas, né, a trabalhos desumanos. Aí o noticiário sempre mostra, né, novelas, documentários a respeito disso. E nós temos as consequências até hoje da escravidão. A gente diz, muitos autores apontam que a escravidão é a maior chaga do Brasil, porque durante muito tempo, muitos séculos, nós vivemos, né, sob a égide do escravismo, né, e o escravismo puxa consigo uma série de outros problemas, né, aqui no país, como a diferença de classes sociais, né, a desigualdade, que ela é bem mais acentuada entre brancos e negros do que dentro de da população que constitui um mesmo grupo étnico. Tá? Então, a partir de 1850, há uma proibição do tráfico negreiro no Brasil, porém, os descendentes de escravos continuam tendo muitos problemas para a afirmação de sua identidade e reconhecimento dos seus direitos. Né? Passam a ter problemas relacionados à inserção no mercado de trabalho, direito de estudar, o direito, né, à cidadania. Tá? O percentual de pessoas que se autodeclaram negros variou muito ao longo do tempo. Tá? Então, como herança da escravidão, muitos, né, não se reconhecem como negros, mesmo tendo todas as características. Tá? Então, de 1950, por exemplo, a 1980, esse período marca uma queda dos percentuais de população negra. Ser negro, se reconhecer como negro, para alguns seria algo indesejado, né? Porque isso carrega uma série de preconceitos, de estereótipos vividos anteriormente. A gente acredita que esse número caiu, né, nessa década de 50 a 80 por conta da falta de um trabalho, né, de reforço da identidade, de pertencimento dentro do segmento da população negra. Tá? A partir de 2010, o cenário muda, né? Devido a trabalhos realizados na escola, na mídia, né? Uma comunicação maior do que é ser negro, do que é a identidade negra, houve um aumento considerável de pessoas autodeclaradamente negras. E aí a gente acredita que esse processo está ligado aqui à construção de uma identidade.
Nas escolas, por exemplo, é muito comum. Nós temos semanas da consciência negra. No Instituto Federal, a gente realiza todo ano, onde nós colocamos atores negros para desfilarem, para declamarem poesias negras, né? Para mostrarem a beleza da sua cor, do seu cabelo, né? Para mostrarem personalidades negras que se destacaram ao longo da história. Então, esse processo de construção da identidade ele é muito importante, porque ele vai fazer com que pessoas que não se viam como negras passem a se reconhecer como tal. E hoje é cada vez mais comum a existência de políticas afirmativas na sociedade, para justamente reforçar essa importância da identidade, do ser negro, por exemplo. A política de cotas na universidade é uma delas, né? É comum agora a gente ver apresentadores na TV negros, modelos negras, atrizes negras. Então, quando a população negra vê essas pessoas de destaque nos diferentes meios de comunicação, nos diferentes espaços de poder, eles passam a se reconhecer, passam a perceber-se como negros, né? E passam também a desejar estar nesses espaços. Então, é um círculo que vai retroalimentando a chamada identidade da população negra. Que bom que isso tenha acontecido, né? Visto que a população negra, durante séculos, foi submetida à escravidão, a processos extremamente humilhantes, né, de degradação do que é o negro, né, da sua importância na constituição da nação brasileira, na formação da nossa sociedade. Tá? Nós temos também um processo de imigração internacional que ocorreu no Brasil e que foi o responsável pela instituição da matriz branca. Né? Nós falamos da matriz indígena, da matriz africana, que é a presença dos negros na população brasileira. Nós temos também a contribuição dos brancos. Os primeiros que migraram para cá foram os portugueses, e eles vieram como colonizadores para ocuparem as terras, para dominarem o território, né? E aí essa colonização ela se intensifica, né, posteriormente com a vinda dos africanos, né? Depois dos portugueses, nós tivemos a vinda dos africanos que foram em grande número, né? Que ajudaram a formar a população brasileira. E com o fim do tráfico negreiro, nós temos outros atores aí que passam a figurar como imigrantes que vieram para o Brasil. Como, por exemplo, os italianos, que são numerosos e ocuparam cidades no sul do Brasil. Nós temos Bento Gonçalves, Garibaldi, são cidades italianas, né, que foram fundadas por imigrantes. Nós temos os espanhóis e, notadamente, os portugueses, que foram nossos colonizadores iniciais. Eles fazem parte da matriz branca, que constitui a população branca do país. Mas a gente lembra que o Brasil tem uma identidade, não tem só uma cara, uma identidade. Nós somos formados pela mistura dessas diferentes matrizes, da matriz indígena, da matriz formada pelos negros e da matriz dos brancos, que é representada por esses imigrantes, que vieram para o nosso território em grande número, sobretudo após o fim da escravidão. E aí, qual a razão da migração desses imigrantes, né, para o Brasil? Os imigrantes vieram para o Brasil, né, a partir do século XIX, né, final do século XIX, início do século XX, eles iam fugir de quê? De conflitos religiosos. Era muito comum ter conflitos religiosos na Europa, guerras, né, entre cristãos protestantes, ou entre cristãos muçulmanos. Então, muitos fugiam de seus países dessa situação de guerra e encontravam no Brasil uma terra, né, de paz, né, de tranquilidade, aparentemente, né, nesse aspecto, porque existiam guerras aqui entre os colonizadores e as comunidades tradicionais, a gente lembra disso. Vinham também pela oferta de trabalho. Nós citamos que nesse período, no final do século XIX, nós tínhamos o apogeu da cafeicultura, e a cafeicultura já trabalhou com a mão de obra assalariada, diferente do ciclo do açúcar, que trabalhava com a mão de obra escrava. Então, quem chegava aqui no país recebia um salário. Tá? É bem verdade que os primeiros imigrantes que chegaram eles foram enganados por muitos fazendeiros, eles foram trazidos com as suas despesas pagas e eles já chegavam na condição de escravos por dívida. Né? Eles chegavam devendo tanto que eles entraram num círculo vicioso de escravidão, né? Digamos assim, não igual ao dos negros, né? Mas uma escravidão por dívida, onde eles tinham que trabalhar muito tempo para pagar as dívidas
oriundas do translado da Europa para o nosso país, tá? Depois, com a conscientização desses grupos, dos seus direitos, né, esse processo foi se revertendo, mas no início houve um processo de exploração, superexploração do branco e tentativa de escravidão desses grupos, tá? E aí esses grupos contaram também com a cessão de terras pelo governo brasileiro. O governo brasileiro doou terras no sul do Brasil, onde eles formavam colônias, e passaram a se fixar nessas regiões, deixando a marca dos imigrantes. É muito comum quem vai ao sul ver um padrão de casas que se parece muito com o padrão europeu, né? Isso é fruto da vinda desses grupos de italianos, portugueses, espanhóis, né? De libaneses, de sírios que migraram para o país, para o Brasil, em busca de melhores condições de vida. Então, a imigração internacional, ela envolve um processo em que nós tivemos uma escravidão por dívida aqui no nosso país, eu já expliquei o porquê. Esses imigrantes eram trazidos aqui para o Brasil, quando eles chegavam, eles eram submetidos a um regime de trabalho, né, intenso para que eles pudessem pagar as despesas do seu deslocamento da Europa para cá. O sul do país foi um dos focos do deslocamento dos imigrantes, porque eles receberam terras do país, do governo, e nessa seção de terras eles acabaram formando colônias de povoamento. Eles se agruparam nessas regiões e passaram a trabalhar, né, práticas agrícolas que já existiam na Europa, né, ah, se fixando, né, inicialmente no campo e também nos grandes centros urbanos das cidades. No sul, houve uma superdivisão de terras e aí esses colonos eles iam para os chamados minifúndios, que são as pequenas propriedades. Nas grandes cidades, eles passavam a trabalhar na indústria, né, que via com bons olhos esses imigrantes, porque eles já tinham experiência do trabalho fabril na Europa. Por onde esses imigrantes passaram a se espalhar, que constitui a matriz branca? Nós tivemos aqui ó, os espanhóis, eles foram para grandes centros urbanos, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, contribuindo de forma decisiva para o processo de industrialização nessa região e desenvolvimento da cafeicultura, porque eles foram trabalhar na lavoura. Nós tivemos os japoneses, né, os japoneses que foram para os arredores de São Paulo, Grande São Paulo e Paraná para trabalhar na lavoura do café e também Belém do Pará, onde cultivavam a pimenta do reino, tá? Em 1980, a gente teve uma migração muito grande de japoneses, descendentes japoneses para o Japão, visto que as condições de vida no Brasil não estavam muito boas. Era época de alta inflação, de descontrole da nossa economia, então muitos descendentes foram para o Japão. A partir de 2008, 2009, nós tivemos o contrário, o processo contrário. Crise no Japão por conta da crise dos Estados Unidos de 2008, e aí muitos japoneses passaram a migrar para o Brasil a partir de 2010, nós tivemos naquele contexto um processo de expansão econômica, de crescimento da nossa economia, tá? E de distribuição de renda. Os chineses e coreanos em São Paulo, mas hoje a gente lembra que eles estão em todo o país. Aqui mesmo em Teresina nós temos uma grande presença de chineses e coreanos vendendo produtos made in China, produtos importados nas regiões do entorno do mercado e do centro comercial da cidade. Então, eles são espalhados por várias cidades. Aqui no Nordeste, Fortaleza, Salvador, Recife e aqui em Teresina também eles marcam presença. Mas a grande concentração de chineses é em São Paulo, chineses e coreanos é em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eslavos, poloneses e lituanos se dirigiram para Curitiba. E nós temos também hoje a corrente de sul-americanos, né? Nós temos aí os paraguaios, os uruguaios, né, os argentinos, que eles se estabelecem principalmente em São Paulo e vão em busca de quê? De oportunidades de trabalho, que os remunerem melhor do que em seus países de origem. Todas essas correntes migratórias ajudaram a formar a matriz branca, que constitui, né, parte da sociedade brasileira, que forma esse conjunto, junto com a matriz africana e negra, do povo brasileiro.